dia a todos que nos assistem, que estão acompanhando aí mais esse evento. Bom dia a todo mundo que está já nos acompanhando e nos ouvirão bater um papo sobre as questões práticas de LGPD. Vamos lá, gente. Bom dia, Guilherme. Sendo bem pontuais aqui, eu estou ouvindo 2 vezes a minha voz, um retorno. Desculpa. Vamos lá, gente. Sendo bem... Só um minutinho, estou ouvindo 2 das minhas, estou me atrapalhando. Acho que assim vai ajudar, desculpa. Pessoal, bom dia. Como nós introduzimos aqui, eu sou o Júnior Monteiro da Previsa, estou falando com o Dr. Guilherme do Correia Ferreira Advogados. A Previsa é um escritório de contabilidade e assessoria empresarial, tá, de 42 anos de existência, e com o viés do nosso trabalho de assessoria, de assessorar nossos clientes, não só usar a contabilidade, ser escritório contábil, mas na verdade utilizamos a contabilidade como ferramenta, como meio, tá, para assessoria, consultoria e assessoria das empresas, né, na gestão. Então, na verdade, a contabilidade para nós é um meio, né, é um instrumento. E nesse afã de auxiliar nossos clientes e assessorá-los, nós temos parceiros brilhantes no mercado, parceiros que se despontam no mercado em cada área, que nos ajudem a apoiar nossos clientes, assessorá-los em tudo que é necessário. Nesse intuito, nós temos uma parceria muito prazerosa e muito proveitosa e eficiente com o Correia Ferreira Advogados. E nessa parte, então, que tange a Lei Geral de Proteção de Dados, mais ainda, né? O escritório tem uma banca fantástica e eu vou deixar o Guilherme falar um pouquinho e se apresentar melhor. Obrigado, Júnior, realmente, né, a gente tem uma parceria aí já de um bom tempo, né, o escritório Correia Ferreira, hoje a gente está localizado aqui em Belo Horizonte, né, mas com atuação aí no Brasil todo. A gente é um escritório aí com atuação full service, né, a gente atende a todas as demandas aí dentro do segmento empresarial, não só na parte contenciosa, mas também na parte consultiva, né, então, além de atender, né, direito do trabalho, civil, empresarial, tributário, ambiental, societário, a gente agora tem também, né, já tem algum tempo que a gente está com esse viés também voltado para o direito digital, principalmente para essas questões envolvendo a parte de consultoria, né, e adequação para buscar a conformidade com a LGPD, né, lei nova que entrou em vigor a partir do ano passado e que a gente vai ter aí o prazer de conversar um pouquinho e passar um pouco de informação para vocês que estão aí nos assistindo. Seu microfone está desligado. Eu estou tendo que desligar meu microfone porque eu estou ouvindo, como falei, estou ouvindo o meu eco. Acontece. Evento ao vivo é assim mesmo. 1 ano e meio de Exato. pandemia tem que... Como dizia um ex-grande apresentador da Globo, né? Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Pegar o gancho no que você disse, as pessoas hoje, acho que a grande maioria das pessoas já são quase pós-graduados em LGPD, né? Já participaram de vários simpósios, várias palestras e tudo mais. O intuito do nosso papo aqui é sermos práticos mesmo, né? Como no papo, o título da live diz, né? Prático para implantar. Acho que já está pacificada a questão da lei, acho que todo mundo já entende que é uma lei. E o nosso papo é esse mesmo, dar esse viés prático para as pessoas. Mas é interessante abordar um ponto antes, Guilherme, a gente voltar algumas casinhas nesse tabuleiro aí, para as pessoas poderem entender que essa legislação, esse ato legislativo brasileiro não foi algo isolado, né? Não foi algo de 2018 para cá, vamos fazer para proteger os dados. Há todo um contexto internacional nisso, e acho que é interessante você conceituar para as pessoas poderem entender a abrangência, né, disso e a força que é isso, né? Exatamente, Júnior. Eu acho que é interessante até trazer um pouquinho da parte histórica, né? Esse direito de privacidade que a lei tanto fala, isso aí surgiu, tá, lá na Inglaterra, no início do século passado, quando houve o desenvolvimento da câmera fotográfica, né? Estava tendo um evento da alta classe social inglesa, e aí os
paparazzi chegaram nessa festa e começaram a fazer fotos das pessoas que estavam ali. Né, e nem sempre as pessoas elas queriam que as fotos delas fossem divulgadas nos tabloides ingleses, e isso aí gerou, né, um primeiro grande impacto com relação à privacidade. Então aí começou a se discutir sobre a privacidade. E ao longo do século passado, né, durante aí o pós-guerra, na terceira revolução industrial, né, a gente teve aí o desenvolvimento tecnológico computacional, que foi muito importante, muito relevante, o que gerou aí uma série de legislações específicas em cada um dos países aí da União Europeia e do mundo também, né, e muito impulsionado por conta dessa revolução e desse desenvolvimento computacional. E aí, já na quarta revolução industrial, que é essa revolução que a gente está vivendo, um conceito que foi trazido por Klaus Schwab, tá? Acho que é um expoente aí, né, que todo mundo conhece, ele que faz o Fórum Mundial, ele que é o responsável por isso, e ele desenvolveu esse conceito na quarta revolução industrial, que é o que? A gente está envolvido, né, o que é essa confusão entre o mundo biológico, físico e o digital. Tem hora que a gente não sabe em qual desses mundos que a gente está envolvido neles o tempo todo. E aí, a partir disso, né, a gente teve aí em 2016 o escândalo da Cambridge Analytica, né, acho que vale a pena deixar aqui uma dica para as pessoas assistirem na Netflix depois, que é o documentário Privacidade Hackeada, que reflete sobre isso, que explica o que foi esse escândalo, né, passando aqui de maneira breve. A Cambridge Analytica era uma empresa em que houve a compra de dados do Facebook, e com esses dados eles acabaram influenciando, né, segundo as pesquisas, segundo o que foi investigado, eles acabaram influenciando a eleição de Donald Trump em 2016 e também, né, a saída da Inglaterra do Brexit. Né? Eles pegaram e conseguiram identificar o comportamento das pessoas, dos usuários do Facebook, e influenciaram elas, né, com uma grande massa de informações para que elas se direcionassem para determinados polos. Então, a partir disso, a gente teve aí um desenvolvimento, uma série, né, de preocupações voltadas com a privacidade, com a nossa individualidade. E aí, né, a partir disso, a gente teve, né, a unificação aí dos países da União Europeia em cima de uma legislação, que é a GDPR. Né, em 2018 ela entrou em vigor, e a GDPR, né, nós aqui do Brasil bebemos essa água limpa, pegamos essa legislação, e a nossa LGPD, né, ela acabou sendo aí, não vamos dizer uma cópia, porque existem algumas particularidades diferentes, mas a nossa legislação ela se assemelha e muito à GDPR. Né? Então, eu acho que isso aí, muitas pessoas já sabem, a nossa legislação é muito parecida com a lei da União Europeia, né? Lembrando que a União Europeia não é o único país que tem uma legislação, não é o único bloco, né, que tem uma legislação específica para isso, né? Outros países também têm. O Brasil é um dos últimos países do mundo a ter uma legislação específica voltada para a privacidade dos dados pessoais. Né? Então, eu acho que são alguns pontos relevantes aqui dessa conceituação histórica que não tinha como a gente não passar. Né? E por mais que a LGPD, que tenha sido aí sancionada em 2018, entrou em vigor no ano passado, a nossa Constituição Federal ela já também trazia dentro dos direitos fundamentais aí, né, a questão da privacidade, né, que o nosso direito à intimidade, à vida privada, eles são invioláveis, né, a nossa honra e a própria imagem nossa, isso também é assegurado até um direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Em 2014, a gente teve o Marco Civil da Internet, né, que ele teve um objetivo de estabelecer princípios, garantias e direitos mesmo, além de deveres para o uso da internet. E agora, com a LGPD, a gente tem aí uma série de princípios também, direitos, alguns até novos, né, para algumas pessoas. Vou passar de maneira breve sobre alguns princípios que a gente precisa ter atenção com relação à lei, não só a esse, mas a outros, mas para a gente não entrar aqui muito em questões técnicas, mas as empresas elas têm que entender que quando você coleta um dado pessoal, você tem que tratar ele da forma estritamente necessária para o que você está coletando. Se eu coleto para fazer uma coisa, eu não posso fazer outras coisas com aquele dado. Eu tenho que respeitar o motivo que eu coletei aquele dado. Eu tenho que ter transparência, que é o outro princípio da lei, com o usuário, né? Mostrar para ele isso, que eu estou tratando estritamente para aquela atividade necessária. Eu posso garantir para ele a prevenção e segurança.
eu tenho que garantir esses dois princípios para ele, para o titular dos dados, né? E alguns direitos, o direito à portabilidade, né? A gente já conhece o direito à portabilidade no Brasil há mais tempo, em razão da portabilidade de telefone, né? Então agora, por exemplo, se eu sou um usuário da Uber, eu falo motorista da Uber, e amanhã eu não quero mais trabalhar com a Uber, eu quero mudar para 99 Pop. Eu posso pedir a portabilidade dos meus dados ali, né? Eu tenho nota 4.9, todas as minhas características pessoais e transmitir isso para o outro aplicativo. Né, isso é muito importante. Então, é um direito que as empresas precisam garantir através de sistematização de programas. Um outro direito que é garantido ao titular do dado é a exclusão, respeitada as bases legais, né, de cada caso específico, mas eu posso exigir a exclusão do meu dado pessoal que foi fornecido a determinada empresa. Eu posso pedir também a confirmação da existência de tratamento, né, que é outra questão bastante importante da lei. Eu posso exigir bater na porta das empresas e pedir que elas me garantam que o meu dado está sendo tratado da forma correta, garantindo aí os princípios da prevenção e segurança. Né? Então, são questões bem práticas e bem interessantes da LGPD e que as pessoas precisam estar atentas. E aí, por fim, né, eu queria trazer aqui o PL 500 de 2021, né, porque a lei ela está em vigor. Então, os efeitos práticos da lei eles já estão ocorrendo. O que está postergado para agosto desse ano são apenas as sanções administrativas que estão ali previstas. Mas já existe um PL, né, o 500 desse ano de 2021, que está determinando, né, que vai ser discutido o adiamento apenas das penalidades pecuniárias. Então, aquelas que têm questões envolvendo dinheiro e a aplicação das demais sanções elas poderiam já começar a correr. Esse adiamento ficaria para janeiro de 2022, tá? Ele é uma proposta de autoria do deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, mas o que acontece? Existe uma pressão muito grande da sociedade e também de outros parlamentares para que não haja o adiamento da LGPD mais uma vez, né? Não da LGPD, mas das sanções aplicadas pela LGPD devido, né, a esses inúmeros casos de vazamentos recentes que a gente tem tido. Isso é público e notório. Ao longo desse ano e do último ano, a gente teve uma série de vazamentos de dados preocupantes, né? Então, devido a essa falta de segurança com os dados pessoais que a gente já está acompanhando, existe essa pressão para que não haja esse adiamento da aplicação das sanções administrativas, porque a lei já precisa entrar em vigor, né, e ter os seus efeitos práticos aí totais, na totalidade, a partir de agosto desse ano. Acho que é importante também contextualizar, né, que tem muitas pessoas que às vezes confundem que a lei ela só se aplica à iniciativa privada, que ela não se aplicaria ao poder público, e não, o poder público ele também precisa estar atento à Lei Geral de Proteção de Dados, ele precisa cumprir com todos aqueles princípios e obedecer os direitos dos titulares dos dados, claro, resguardadas as devidas particularidades. Né? Inclusive, existe a possibilidade de aplicação de sanções recaírem em cima do gestor público, como no caso até mesmo dele responder aí, né, através da lei de improbidade administrativa. Então, assim, esse é o contexto geral, né, Júnior, da lei, tanto contextualizando historicamente, e essas principais características aí. Mas para não deixar muito maçante para o pessoal que já está acostumado, já ouviu muito sobre a lei, acho que a gente pode seguir aí para a implementação, que eu acho que é o tema principal, que eu acho que o pessoal está mais interessado mesmo em saber do evento. Sim, mas não foi enfadonho de forma alguma, foi pelo contrário. Eu queria passar um grifo nessa parte da PL 500 que você colocou, que é muito interessante, que ressalta algumas características e alguns dados que eu acho que devemos sublinhar, como disse. Uma característica famosa, da qual eu acredito que nós não nos orgulhemos brasileiros, é que nós deixamos tudo para a última hora, né? Nós temos essa característica aí social de deixar tudo para a última hora. Isso é terrível e extremamente danoso e prejudicial. Não se adequa a uma empresa, uma operação, um processo, os procedimentos todos devidamente em poucos dias. Não é uma atitude simples de se fazer, né? Então, não se deve deixar para a última hora. A questão da PL é justamente, eu vejo que ela vem atentando a essa característica
né, de várias empresas que, a despeito de ter tido um ano para se adequar, elas não lançaram mão desse prazo e agora estão correndo contra o tempo. Entretanto, é muito, muito interessante também reforçarmos o que você bem disse. A pressão contra essa PL sendo votada, ela é justamente baseada na relevância do tema. Não podemos mais tardar, não podemos mais tardar as sanções. A vigência da lei já está, mas não podemos mais tardar as sanções. Haja visto até indenizações já, né, julgadas sobre o tema. Então, o tema é deveras delicado, deveras importante, ao ponto de, não vamos mais protelar. Não podemos mais protelar. O Brasil já foi um dos últimos países a tomar medidas protetivas contra esse bem, com esse direito, né? Então, é bem interessante essa questão da PL, tanto a questão da sua propositura, quanto na questão da discussão da sua posição, né? Mas acho que as pessoas já entenderam, então, a delicadeza da questão, a gravidade da questão, das sanções pesadas que podem vir e da relevância do que se há de proteger, mas a pessoa ciente disso, Guilherme, olha só, o empresário ciente disso, nossos clientes aqui cientes disso, poxa, tá claro, Guilherme, eu tenho que implantar isso. A questão toda eu não preparei, eu não fiz um orçamento 2021 pensando nisso, eu não tenho um budget para isso, sabe? Essa implantação vai impactar a minha receita, vai inviabilizar, eu não consigo, eu não tenho um caixa para isso. Quais são os custos de iniciar um projeto, de iniciar a implantação? Como nós temos tema prático, vamos abordar esses pontos aí. Claro, claro. Eu acho que não tem jeito da gente não entrar nessa parte de custos, né? Eu acho que é o que mais pega nas empresas, né? Até as pessoas físicas que tentam aí adequar um médico, um dentista que quer adequar o consultório dele com a sua secretária, às vezes ele precisa estar adequado porque ele vai também tratar dados pessoais ali extremamente sensíveis. Então, ele precisa também estar adequado com a LGPD. Mas quando a gente fala aí mesmo de grandes corporações, de grandes companhias, elas precisam ter essa verba disponível para fazer esse investimento. E eu acho que o mais importante é isso, as pessoas precisam desmistificar isso e parar de pensar que isso não é um custo, isso é um investimento, é um diferencial de mercado. Você ter uma proteção de dados, uma segurança, garantir a privacidade dos titulares dos dados, isso é de extrema relevância para o mercado. Você vai estar na frente de diversos concorrentes. Então, eu acho que apresentar para o gestor, para o seu CEO, para o seu gestor financeiro, né, do seu comercial, qual que é a importância disso? É que você vai ter um diferencial no mercado em relação às outras empresas. Você vai estar garantindo algo que outras empresas elas não conseguem garantir, que é a privacidade, que é algo tão importante para nós, tanto nos dias atuais, né, que essa informação ela está circulando de maneira muito rápida, muito fácil. Então, a gente precisa entender a importância disso para a nossa companhia e para nós como titulares dos dados, porque hoje nós somos empresários. Nós somos um dono de uma empresa, nós somos um gerente de área, mas nós também somos titulares de dados quando a gente faz uma compra na internet, quando a gente baixa um aplicativo sem custo nenhum na Apple Store, no seu Android, no Google. Enfim, então a gente precisa ter essa consciência, que é o que eu acho que é o mais importante nesse momento, porque essa disseminação ela já está aí, a lei já está pegando, né, Júnior? Não tem jeito, a lei já pegou. Eu concordo extremamente nesse conceito que você introduziu agora de retirar a mentalidade de custo e embutir na mentalidade de investimento. E vou além, não só investimento, como um diferencial de mercado. Eu acho que tudo bem nesse momento ainda que é incipiente, né, as tratativas quanto a isso, práticas, pode se considerar um diferencial de mercado, mas eu vislumbro, não sei se você concorda comigo, que em curto prazo, em médio e curto prazo, será seletivo. Será questão de sobrevivência, de existência mesmo, de permanecer. Não será permitido exercer atividades sem a proteção de dados. Não será permitido exercer algumas atividades econômicas sem ter uma estruturação de proteção de dados atendida. Então, hoje, concordo, é um investimento que é uma diferenciação. O consumidor, ele sentirá aderência, sentirá maior segurança em relacionar com marcas, empresas e empresários que
que respeitem, que tenham algo sólido quanto a isso, porque se sentem seguros. Nós nos sentimos seguros também com relação a Claro, isso, quando claro. estamos do outro lado do balcão como consumidores. Mas a médio e curto prazo, não sei se você concorda com essa estimativa, mas a médio e curto prazo será darwinista. Não existirá mais a possibilidade de empresas não terem isso, né? Não, concordo e realmente, inclusive é o que a gente já tem visto, né, na União Europeia aí, por conta da nossa GDPR, né, que a gente vê de aplicação já desde 2018 por lá. Então, o que a gente vê são diversas empresas sendo multadas, perdendo credibilidade perante o mercado por conta dessa não conformidade com a lei. Né? Então, é o diferencial de mercado mesmo, é você conseguir demonstrar isso e ter esse budget disponível dentro da sua empresa para fazer esse investimento mesmo, né, que vai ser o diferencial da sua E é empresa. interessante pensar, é interessante lembrar que nós não estamos falando de um produto, não, você não está indo na prateleira e pegando um produto que custa aquilo e eu tenho que dar um jeito de adquirir esse produto. É um serviço. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, criar um projeto de adequação, estruturar as empresas, né, em conformidade legal, é um serviço. E como serviço, ele é customizável às empresas. Tem tantas empresas que, devido à pandemia, ingressaram no e-commerce. E são lojas, são comércios pequenos e menores, então é um serviço customizável à estrutura, à demanda, ao tipo de dados que ele trata, a como ele trata. Então tem que desmistificar bastante isso, porque as pessoas olham a questão de preço também, que como nós já colocamos, é uma questão de sobrevivência, de existência. Né? Adequar a lei é uma questão de existência. Olha isso e fala assim, eu não tenho como investir tendo como parâmetro grandes corporações, cifras de grandes corporações, e não é isso. Né? É um serviço customizável de acordo com a demanda e as tratativas de operação de cada empresa. Isso feito está muito claro, eu acho, para o pessoal que está aqui. Mas uma pergunta gatilha a outra. Então tá, já entendi. Eu tenho que sobreviver. Para eu sobreviver, para eu existir e continuar atuando, eu tenho que ter essa conformidade legal. Já sei que é customizável, ou seja, não é. Eu estou desmistificando esse volume do investimento que eu tenho que fazer na minha empresa para essa adequação de conformidade legal. Agora, como que eu começo, Guilherme? Já me convenceu, eu tenho que fazer. E aí, como eu faço? De Pois onde é, eu começo? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou entrar em conformidade, buscar a conformidade, né? Que a conformidade 100% ela não existe, sempre vão ter algumas vulnerabilidades aí, né? Mas já falando em vulnerabilidades, eu acho que essa é uma das principais características que a gente tem que identificar no negócio de cada cliente, identificar essas particularidades e as vulnerabilidades dele para fechar esses gaps e essas lacunas, né? De que forma? Estabelecendo políticas, normas e readequando processos internos dentro dessas empresas para que elas entrem em conformidade com a lei. Para ela adequar processos culturais longínquos aí, né, de muitos anos, práticas que já vão sendo repetitivas, mas que estão erradas de acordo com o novo diploma legal, eles precisam rever isso e mudar isso. Né? E por que é importante, né, Júnior, você ter uma assessoria de qualidade? Eu já tive diversos clientes aqui, né, pessoas me procurando, pedindo proposta, e depois, não, mas eu vou fazer isso sozinho, né, eu vou preferir fazer isso tocar por conta própria. Tudo bem, eu acho que você agora não vai querer ter essa disponibilidade financeira, é normal, mas qual que é o risco disso, né? Às vezes você não tem uma assessoria de qualidade, pessoas técnicas envolvidas, porque o que acontece? O profissional que vai te atender para um projeto de adequação à lei, ele tem que ter diversos skills, né? Não é uma pessoa qualquer, não é um profissional comum que você encontra no mercado. Ele tem que ter conhecimento técnico específico de diversas áreas. E eu acho que assim, é um diferencial aqui no escritório, é esse. Né? A gente aqui, por ser um escritório full service, a gente está aí em diversas áreas, a gente consegue atuar às vezes analisando a particularidade civil, às vezes uma particularidade trabalhista, o que vai ter interseção com o direito digital, porque não tem jeito, o direito digital ele não é um globo fechado, ele vai ter essa interseção a todos os momentos com todas as áreas. E você, às vezes, tocar um projeto sozinho, você vai estar mais vulnerável às penalizações, né, as sanções administrativas que já vão entrar em vigor, provavelmente, a partir de agosto. E, além disso,
né, quem aplica essas sanções, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela vai estar em cima dessas empresas. E eu já vi muita gente pensando, não, mas eu não trato dados pessoais sensíveis, né, como um hospital, um laboratório, uma clínica médica, enfim, mas acaba que trata, as empresas esquecem que elas têm um RH enorme, em que elas têm dados pessoais de todos os seus colaboradores, têm dos seus dependentes, né, desses colaboradores. Então, é muito preocupante você achar que você só se preocupa com dados pessoais se são de comércio, por exemplo, né, de pessoas que existem tratativas comerciais, esquecer dos dados pessoais dos seus colaboradores que estão ali dentro da sua empresa e que também tem importância, né, porque além da NPD, a gente tem os órgãos de defesa do consumidor que vão fiscalizar e cobrar aí a aplicação da lei. O próprio Poder Judiciário, eu posso, como titular dos dados, recorrer ao Poder Judiciário para ter uma aplicação da lei. E o próprio Ministério Público, né, ele já tem esse papel também de atuação com base na lei. Então, no Brasil, a gente tem uma gama, não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar e acompanhar a aplicação, mas uma gama de outros entes, né, de outros agentes que também vão estar aí responsáveis por fiscalizar e obrigar que a gente atenda aos requisitos da lei. Perfeito. Mesmo sob o risco de soar redundante, eu vou reafirmar. É muito interessante que colocou a questão que nós vemos muito na prática, e eu quero ressaltar o que você falou, de novo, incorrendo no risco de ser redundante. A tendência de empresários, principalmente de médio e pequeno porte, muitas das vezes, de não entender ou não vislumbrar a necessidade real de ter um profissional de direito para tratar nisso, especialista nisso, para tratar disso e colocar. A mesma, a falar, não, eu tenho um funcionário aqui que já participou de cursos, palestras, eu tenho até o certificado de horas que ele fez lá, ele vai implantar para mim, que a minha aqui é muito simples. O risco que ele corre, para mim isso, me permita um tom meio jocoso aqui, isso é a mesma coisa da pessoa ver todas as séries de House ou The Grey's Anatomy e fazer uma cirurgia. É exatamente Entendeu? isso. Nossa, eu assisti todas as séries House, assisti Grey's Anatomy de ponta a ponta, eu vou fazer uma cirurgia. É muito arriscado, Júnior. Realmente é muito arriscado. Você tem que buscar profissionais aí no mercado que vão te atender de maneira satisfatória, mas identificando de que forma, né? Eles têm certificação, eles têm conhecimento técnico, eles têm experiência nisso. Eu acho que esse é o diferencial. Né? Então não tem jeito nesse momento, porque o direito digital, querendo ou não, no Brasil, ele é novo. Né? Não é algo muito antigo que a gente vê em prática aí, como grandes bancas de advogados de trabalhista, civil, empresarial, enfim. Não. O direito digital é novo, então de que forma que você vai buscar esses profissionais? Através de certificação mesmo, atestando essa capacidade dele. E foi igual eu comentei, né? Você tem que buscar aí esses skills dessas pessoas. Porque são pessoas que vão ter aí que conversar com diversas áreas dentro da minha empresa, porque todas as áreas da minha empresa, elas tratam dados pessoais. Não tem jeito. Só o RH. Não é só o RH. O meu comercial trata, a minha diretoria trata, a minha recepção trata. Então, todos os dados, todas as áreas, elas vão tratar dados pessoais. Então, a gente precisa ter, né, essa boa comunicação dentro da empresa para desenvolver esse projeto de consultoria e entrar na conformidade com a lei. E são duas etapas, é interessante ressaltar isso também, acredito eu. São duas etapas. A etapa de criar o projeto e entrar em conformidade, como você acabou de citar, né? Só que não acaba aí. Por quê? Acho que é interessante nós ressaltarmos que a necessidade imediata e que urge de contratar profissionais como o Correia Ferreira, especializados, que aprofundaram, que conseguem criar um projeto customizável para cada empresa onde se atingirá a conformidade legal. Mas a partir desse projeto implantado, há necessidade de revisão e de acompanhamento, devido à mutabilidade das relações, Exatamente. Né? E principalmente a questão das alterações legislativas de direito digital, que mudam muito, né? É uma seara muito dinâmica, e também as interações. Então, nós temos dois fatores aí de grande mutabilidade, de grande vamos falar, volatilidade. Né? Então, precisa-se implantar esse projeto, adequar os processos e procedimentos, mas também ter
uma consultoria e um acompanhamento permanente. Exatamente, você revisitar o que foi feito, né? Porque hoje a gente estabelece uma coisa, aquilo ali tá programado para acontecer daquela forma. Mas o nosso mundo é um mundo muito rápido, as coisas acontecem de maneira muito rápida, tudo muda muito rápido. Então, por ter essa dinâmica e essa velocidade, a gente também, como empresa, precisa acompanhar essas transformações deste mundo digital. Né, não só do mundo digital, a LGPD ela não trata só dos dados que estão aí na internet, no computador, a gente tem que lembrar dos dados em papel físico. Né? A difícil rastreabilidade e punição de um colaborador dentro de uma empresa que pega um papel físico contendo dados pessoais ali importantes e começa a tirar foto e disseminar isso dentro da empresa ou com pessoas externas. Às vezes você não vai conseguir rastrear, diferentemente de um computador, que você consegue identificar quem acessou determinada pasta. Enfim, então, é muito importante que a gente revisite os processos que foram feitos, realize uma manutenção do que foi estabelecido como norma política e esteja sempre atualizando. Né? Eu brinco isso aqui no escritório, que o direito digital ele não para, você não para de estudar, você tem que estudar e estar buscando conhecimento quase que diário. Notícias surgem no mundo o tempo todo voltada para o direito digital. Então, a gente precisa estar atento a isso a todo momento. São decisões que saem importantes, são mudanças de sistemas e até mesmo aí de segurança da informação, às vezes, que vão garantir uma privacidade que a gente precisa estar atento e ter esse conhecimento e passar o conhecimento para o cliente e adequar a empresa dele, né, além de adequar, manter essa adequação para amanhã, né, ele, não, mas eu fiquei desatualizado, e aí a gente tem que fazer um projeto todo do início. Então, manter essa atualização é muito importante. Eu já vi muita gente, né, que às vezes procura e fala, não, mas eu não vou adequar a minha empresa, eu vou contratar um seguro. Né? Muitas pessoas falam isso. Existe já o chamado cyber seguro, né? É recomendável sim que você faça a contratação, mas isso é igual seguro de carro, né, Júnior? Você vai fazer um seguro de um carro, você tem que responder um questionário, e aí a partir do momento que você responde o questionário, você tem filho menor de 25 anos na sua casa, você para o carro na rua, no local de trabalho, vai ser a mesma coisa para a LGPD, para o ciberseguro. Você vai fazer a contratação, eles vão perguntar se você está em conformidade, se você tem medidas técnicas e organizacionais, e isso vai baratear ou vai encarecer a sua apólice aí de seguro, né? E eventualmente, aí, se tiver algum incidente, se tiver que acionar esse seguro, isso vai ser mais custoso para você. Então, voltando e pensando, vamos tratar isso como investimento, isso não é custo, vamos reduzir o nosso risco, isso é um diferencial de mercado. Perfeito. Olha só, vamos fazer um overview aqui, só do que nós já tratamos aqui, porque são pontos bem relevantes e práticos. Já entendemos que é um contexto mundial, já entendemos que é uma questão de existência da atividade, continuidade da empresa, tá? Já entendemos que então se trata de um investimento na própria existência, uma existência para que permaneça, para que o negócio seja perene. Já entendemos que é customizável, desmistificamos essa questão de preços absurdos, que é customizável ao tamanho, à envergadura, ao procedimento, à tratativa, à abordagem de cada uma das empresas, que todas estão submetidas a elas, né? Já mostramos a necessidade do profissional, é fundamental ter um profissional. Já agora abordamos que não se extingue a conformidade simplesmente na adoção e parametrização desse projeto, mas há necessidade do acompanhamento permanente, né, por causa da mutação, sob o mesmo risco de não ter implementado, porque daqui a um ano mudou tudo e você está descoberto novamente, está em desconformidade. Agora, você aí já tem larga experiência de atuação, a CFA tem vários clientes já adotados com expertise. Claro que estamos respeitando a LGPD, não citaremos, mas tem casos práticos de pessoas que se aventuraram em projetos individuais. Falam, não vou recorrer a um profissional, eu vou fazer por mim mesmo, vou assistir no YouTube aqui e vou fazer por mim mesmo e vou economizar, entre aspas, essa contratação desse especialista.
Sim, sim. Já tivemos aqui, sim, inclusive já tivemos pessoas que vêm, conversam, vão embora e depois elas voltam, porque não conseguiram fazer a implementação sozinhas. Né? E realmente isso é comum. As pessoas elas precisam sentir na pele, né, Júnior? Como que é a dor de você ter um projeto desse. Não é um projeto simples, né? É um projeto demorado e que, como eu comentei, você depende aqui de uma série de skills para estar envolvido nele, para desenvolver da melhor maneira todo esse projeto dentro de uma empresa. Então, sim, já tivemos questões práticas aqui de pessoas que vieram, orçaram, foram embora e vou fazer por conta própria e depois voltam. E elas voltam e entendem qual que é a importância de você ter uma assessoria de qualidade. E uma assessoria que acompanha, personalizada, que vai estar ali ao seu lado para desenvolver isso da melhor maneira. Porque O se problema é você não. quando, desculpa, o problema é quando Não, esse retorno foi devido a um prejuízo, já a um dano pois já é. causado, né, pela essa tentativa, porque é uma tentativa. Então, que nós já estamos falando, será frustrada. E essa Pois é, frustração geralmente ou invariavelmente vem acompanhada de um dano financeiro irreversível. eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que é o quê, né, Júnior? Muitas pessoas pensam que a lei ela não entrou em vigor ainda, né? Que isso aí vai ser só a partir de agosto. Mas não, a gente já tem uma série de casos práticos, tá? Vou trazer aqui questões práticas que são divulgadas, isso aqui não é nada sigiloso, né? A construtora Cirela, ela já foi multada por dano moral por não realizar um tratamento de dados pessoais de maneira correta. Então, ela pegou, uma pessoa comprou um imóvel com eles pegaram e divulgaram os dados pessoais desse titular dos dados para empresas que vendem imóveis. Então, ele não deu essa autorização. Então, ela já foi condenada com base na LGPD. Em recente estudo que saiu, também já tem aí mais de 39 ações na Justiça do Trabalho, tendo como tópico a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, então, mais um tópico na Justiça do Trabalho para o empregador ele ter que evitar. Então, já temos questões práticas. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 4 dias depois que a lei entrou em vigor, ele também já estava distribuindo uma ação civil pública contra uma empresa que vendia banco de dados na internet. Então, a gente já tem questões práticas com base na lei. Então, o que está postergado são as sanções administrativas que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas o titular dos dados que se sentir prejudicado, ele já pode recorrer ao Poder Judiciário. A gente já teve, inclusive, um caso mais recente, uma busca e apreensão numa operadora de plano de saúde no estado de São Paulo, que estava realizando um tratamento de dados de forma não com segurança, nem com prevenção, de forma indevida também. Já teve uma busca e apreensão nessa empresa e contra um colaborador dessa empresa. Então, essa empresa ela vai responder processo criminal e civil. Então, é muito preocupante a gente não dar o olhar, né, que a lei ela requer nesse momento de adequação. Correr esses riscos não valem a pena. Sim, sim. E é interessante, porque um dos esses cases que são alarmantes e mostram, né, que é sério. No Brasil tem esse termo, né, a lei que pega e a lei que não pega, né? No Brasil tem esse termo, como se fosse um crivo legislativo, né? Mas a lei pegou, gente. A Pegou, lei pegou, usando a um lei, termo inapropriado, mas pegou. a É, lei pegou e a mas gente tem tem. que estar atento a isso, né? E a É, gente tem que correr atrás e buscar essa conformidade. E aí, o tema do evento como começar isso, né, como realizar essa implementação, é você buscando realmente profissionais que estejam envolvidos nesse mercado, que busquem aí o melhor para a sua empresa, que entenda o seu negócio, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento. exato. Não é um produto que você chega aqui, eu vou te vender fechado. Não, isso eu preciso entender, diagnosticar, e passar por uma série de alterações dentro do seu negócio para que ele esteja em conformidade com a lei. Mas um ponto que eu queria colocar para evitar alguma má interpretação é Uhum, que, analisando esses cases que você colocou, são todas situações de dados que foram vazados, ou passados, ou vendidos, ou negociados. uhum. Isso pode levar ao nosso médio, pequeno empresário pensar assim: não, tudo bem, eu não vou fazer nada disso. Os dados dos meus clientes, os dados dos meus funcionários, eu não vou vender, não vou negociar, não vou deixar vazar, não vou deixar ninguém ter acesso. Não preciso de nada disso.
A questão, eu gostaria que você abordasse, é que há um órgão institucional para fiscalizar a implantação e a existência de proteção de dados. Então, não basta só ele não vazar, não começar, ele precisa apresentar, precisa deter um projeto, como dizer assim, um projeto rígido e eficiente, aprovável, né? De proteção, que assegure, que ateste, olha, estou fazendo tudo, estou exaurindo todas as possibilidades e todas as minhas iniciativas para a proteção desses dados. Exatamente. O que acontece? A própria lei, ela prevê critérios para atenuação, né, das sanções administrativas que estão nela previstas. Então, no momento que a ANPD, Autoridade Nacional de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, bater na minha porta e ela requerer aí que eu apresente, que eu tenho, né, segurança, prevenção, todos os princípios, porque eu garanta um tratamento de dados pessoais da forma correta, eu preciso apresentar para ela evidências disso. E de que forma que eu vou apresentar essas evidências? Né? Com políticas, normas, treinamentos de colaboradores. Eu acho que as pessoas esquecem isso, elas acham que é só estabelecer normas e políticas. Não, não é só isso. A gente precisa passar o conhecimento para o nosso colaborador, para que ele tenha conhecimento da importância do tema proteção de dados. Ele precisa estar atento a isso, porque é o maior gargalo. Não adianta nada a gente ter sistemas super desenvolvidos, né? Uma série de medidas técnicas de proteção para vazamentos, ataques de hackers, e a gente não investir no nosso colaborador para que ele tenha conhecimento e saiba dos riscos que ele pode vir a incorrer aí, caso não faça o tratamento dos dados da forma como a nossa empresa ela determina, como ela quer e como a lei pede que haja esse tratamento sério. Né? E eu acho que assim, um papel muito fundamental e importante que as pessoas precisam entender é que a LGPD ela não tem esse caráter pecuniário, né, com a intenção de vir punir o empresário. Não, ela tem um caráter muito mais pedagógico. Né? A intenção da lei é essa. Inclusive, as multas que serão aplicadas, né, as sanções administrativas, elas já têm finalidade específica na lei. Isso aí não vai para o caixa do governo federal, né, que é o responsável aí pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso aí não, já tem aí fundo específico. Né? Então, vamos esquecer aquele caráter pecuniário, vamos lembrar aí dessa importância e do diferencial de mercado, que é o que a gente já comentou. E é interessante também olhar, os empresários olhar os seus stakeholders. Exemplo, às vezes, normalmente, serviço contábil, serviço de folha, né, terceirizado pelas empresas. Né? Nós estamos aqui também numa contabilidade. É imperativo que os clientes, que as empresas olhem se os seus escritórios, se os seus prestadores de serviço estão adequados à LGPD, estão protegendo os dados sensíveis dos seus funcionários, das suas folhas, os seus dados sensíveis das suas empresas, porque é de responsabilidade deles também os dados dos seus funcionários. Então, é bem interessante, é fundamental que se olhe também a toda a cadeia, né, de prestação de serviço aí também. Tem um fator, Guilherme, que é interessante abordar, que é a due diligência em prestação de dados, né? O impacto na valuation. Acho que é outro ponto, porque nós falamos, lógico, que é o ponto mais drástico, que é a questão de existência, da existência no mercado. Não acredito que a médio prazo existirá alguma atividade legítima e legalizada que possa ser exercida sem a conformidade à lei LGPD. Mas também é uma questão que você também é de investimento, né, de valuation aí. Exatamente, aqui no escritório, né, por ter essa atuação full service, a gente já teve aqui um processo de M&A em que foi pedida aí uma due diligence, né, de proteção de dados. E aí o valuation dessa empresa acabou indo um pouco para baixo por conta dessa não conformidade com a lei. Então, é mais uma questão aí para a gente pensar como investimento. Porque amanhã, se eu estou pensando em vender a minha empresa, passar por alguma reestruturação societária, isso aí pode jogar o meu valor para baixo. Então, é muito importante que a gente busque essa conformidade, pensando aí na atividade empresarial
como um todo. Isso aí é de extrema relevância. Então, não foi interessante para essa empresa, né? Ela perdeu aí um pouquinho do que os donos dela, os sócios, estavam esperando no momento da venda, porque não se esperava que essa due diligence de proteção de dados ela seria tão negativa para ela. Exato. Vamos aos pontos finais aqui. Nós já estamos aí há 45 minutos do bate-papo. Acho que depois desse overview que nós fizemos aqui sobre os pontos abordados, ficou bem claro. Os pontos de maior dúvidas e questionamentos, né, na parte prática dos clientes. Mas nós recebemos algumas perguntas aqui, umas abordagens aqui. Eu queria... Vamos fazer 3 abordagens aqui para não ficarmos longos demais. Combinado. A pessoa coloca, olha só, eu sou B2B, eu só trabalho com B2B, então eu não preciso me adequar, não tem nada a me adequar, né? Eu estou, vamos dizer assim, isento de adequação. Isso procede, Guilherme? Ué, se ela for uma empresa, né, só ela, não tiver nenhum colaborador, eu acho que talvez, mas eu acho muito difícil ela não ser feita de pessoas, né? Não existe uma empresa com um indivíduo, você sempre vai ter colaboradores. E então você tem que investir, né, em treinamento desses colaboradores para que eles busquem entender sobre a lei e saber dos riscos deles. E além disso, né, a gente tem os dados desses colaboradores, que é aquilo que eu comentei, então dados pessoais diversos deles, e além dos colaboradores, a gente tem os dados dos dependentes deles. Então, o nosso RH, ele precisa estar, sim, muito atento à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, como eu já comentei, já temos ações na Justiça do Trabalho versando, tendo tópico como a Lei Geral de Proteção de Dados. E interessante também, porque assim, como você me colocou, dificilmente a empresa não existirá sem funcionários. E mais que ela seja B2B, ela tem um cadastro de clientes. Esse cadastro de clientes, tudo bem, são outros PJs, mas por trás dessas PJs tem com quem ele fala, com quem contrata, os dados dessa pessoa, tem um CRM, esse CRM tem os dados responsáveis pelo aquele CNPJ, que é o cliente dele, que é quem ele atende. Então, não existe empresa que passe incólume a LGPD. Não tem. Eu acho que essa é a resposta, né? Não existe, não existe. Nós todos estamos fadados à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E nós não podemos pensar que ela vem para inviabilizar a atividade empresarial. Claro que não. Não é. Ela vem para contribuir, né, com essa economia, com esse mundo digital que a gente está inserido hoje. Excelente, excelente. Um outro ponto que foi abordado aqui, eu gostei desse ponto, vem muito em consonância ao que nós falamos sobre a implantação do projeto não é o fim. Iniciar um projeto, colocar um projeto não é um fim, né? Nós afirmamos isso. Há de se ter alguém que acompanhe isso de forma permanente por causa da volatilidade da lei, volatilidade das relações e das interações sociais e no meio digital. Então, essa pergunta vem muito nesse sentido, que é bem interessante. Toda empresa, ou a minha empresa, mesmo após ter implantado o projeto, eu preciso de ter um DPO, é bom colocar o que é DPO, né, para as pessoas, que seria o encarregado de proteção de dados, né, seria a pessoa responsável pela proteção de dados, ou seja, essa verificação permanente, essa verificação de rotineira e constante na empresa. Exatamente. Essa é uma pergunta que chega todos os dias aqui para a gente, né? Realmente, assim, eu vou entrar com o processo de conformidade, mas eu preciso ter um DPO, né? O DPO é o Data Protection Officer, que no Brasil, né, é o encarregado de proteção de dados, esse é o conceito da nossa lei, e realmente, né, hoje, talvez a gente precise aí de uma regulamentação mais específica para isso, ou até mesmo uma alteração legislativa, mas hoje todas as empresas que são controladoras dos dados pessoais, elas precisam ter essa figura, né? Antes, né, da entrada em vigor da lei, antes da lei mesmo ser sancionada, quando era um projeto de lei, havia discussão se o DPO ele podia ser uma pessoa interna ou se podia ser externo, né? Então eles tinham determinado que seria apenas pessoas internas. E depois não, eles possibilitaram você fazer o quê? Essa atividade do DPO ser o seu terceirizado, você terceirizar essa atividade.
né, uma atividade de DPO as a Service, né, aqui no escritório a gente oferece esse serviço, então você consegue terceirizar isso, né, o DPO basicamente ele vai fazer aí a manutenção desse projeto, ele vai receber essas requisições aí de titulares dos dados pessoais, analisar, ele vai ser essa pessoa mesmo responsável por fazer a manutenção do projeto, entender os problemas que forem surgindo ao longo aí do processo todo pós-implementação, né, também antes da implementação, durante a implementação você já pode aí ter o DPO incorporado nisso, para que o projeto ele tome a melhor forma aí para a sua empresa, para o seu negócio. Excelente. Guilherme, eu acho que de uma forma bem prática, se nós abordamos os pontos cruciais, é óbvio que nós não tínhamos a falsa pretensão de exaurir e aprofundar, não é essa a nossa intenção, até porque, como nós falamos de início, as pessoas já conhecem um pouco a lei, a gente só quis reforçar os aspectos de urgência e de relevância e o quão crucial é. Esse vídeo, esse papo está gravado aí no YouTube, as pessoas podem acessar depois, podem olhar depois, assistir depois, encaminhar para os seus gestores e para os responsáveis das suas empresas para poder tratar sobre eles ou falar. Eu queria deixar a oportunidade aqui de você fazer alguma consideração final e também os contatos aí do Correia Ferreira, os seus contatos para abordagem. Claro, antes eu só queria responder aqui uma pergunta que surgiu no chat, tá? O Glicério Ruas, ele acabou de mandar aqui, né? Como saber se o escritório de contabilidade que calcula nossa folha de pagamento e dados pessoais sensíveis do RH protege os dados sensíveis que eles estão operando, né? É muito interessante essa pergunta, muito bom essa participação. Quem estiver nos acompanhando aí quiser fazer outras perguntas, né, Júnior? Acho que a gente pode abrir aqui um espaço também. De que forma, né? Não tem como a gente entrar na empresa e buscar averiguar os sistemas dela para ver se ele garante uma segurança e proteção de dados. Então, a melhor maneira para a gente buscar saber se essa empresa está em conformidade solicitando mesmo um aditivo ao contrato de prestação de serviço que a gente tem com ela, estabelecendo cláusulas relativas à proteção dos dados pessoais e segurança da informação aí, para nos garantir aí mesmo, né, que ele esteja tratando os dados pessoais da forma correta. Então, buscar saber com essa empresa se eles estão em conformidade. Se eles assinam um documento atestando a conformidade, então amanhã, se a gente tiver algum problema, vazou dado e foi culpa dele, então a gente consegue responsabilizar, né, através da execução desse aditivo contratual ou de um contrato específico sobre essas questões, porque não tem como, né, a gente entrar na empresa do nosso prestador de serviço e saber se ele está em conformidade ou não. Então vai ter que ser um ato meio que declaratório mesmo, através aí de instrumentos contratuais nesse caso. Isso vem de encontro com o que eu coloquei, né? A importância de olhar para os stakeholders, né? A importância de exigir deles a conformidade, né? Porque, como eu falei, a parte contábil, as empresas geralmente terceirizam o processamento das folhas, a contabilidade. Então, há de se olhar todos os stakeholders que manipulam, manuseiam, processam seus dados sensíveis para que eles tenham essa conformidade, né? E para que você se isente, né? Se exima disso, né? Beleza. Tem algum ponto que você queira colocar, Guilherme, finalizando? Não, eu acho que assim, né, a gente deixar aqui, a intenção do evento era essa mesmo, deixar aqui despertar uma curiosidade nas pessoas para esse tema que é tão relevante, que é tão importante, né, eu recomendar que eles sigam aqui o escritório no LinkedIn, sigam o meu perfil, a gente está sempre, né, colocando informações, atualizações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre o tema em geral, acho que é muito relevante, então acho que deixar essas considerações finais, agradecer essa oportunidade, né, com vocês, de bater esse papo, acho que é sempre bom a gente trazer conhecimento, trazer aqui um pouco dos casos práticos que a gente já teve aqui, né, claro, acho que esse é o mais relevante aqui para todos. Exato. Abordar a relevância, abordar os riscos, abordar quem está submetido e quem não está, desmistificar a questão de orçamento, de preços,
né, mostrar realmente até onde vai, como terceirizados que manipulam, como empresas que acham que não tem, que é só vazar, que é o problema, que não é. Acho que esses esclarecimentos práticos da lei, ela foi bem abordada aqui no nosso bate-papo. Agora, claro, que projetos, aprofundamento, aí nós temos a assessoria para poder executar. Nós estamos à Exatamente. disposição aí. Não é um produto, né, que a gente consegue fornecer assim de Exato. bate pronto. É E uma a questão descrição. muito de análise mesmo, né? Buscar aí entender um pouco do seu negócio para apresentar aí soluções específicas para aquilo que precise adequar e preencher esses gaps aí, né? Exato, exato. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela parceria, pela excelente parceria que nos orgulha aqui na Previsa com a Correia Ferreira, tá? E Ó, obrigado eu pela que disposição. agradeço. Nós E é que ao que agradecemos, estou à disposição também. Quem quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Tá? O nosso perfil está aí, né, Júnior? O seu também, o da sim, Previsa, o do escritório. A gente está à disposição, foi um prazer. Uma boa manhã para todo mundo, uma boa semana e estamos à disposição para conversar sobre esse tema e também sobre outros, né? aqui na Previsa também nós estamos à disposição, porque um projeto desse de implantação muitas vezes é necessário atuar em quatro mãos, né? Então a Previsa está totalmente adequada, por isso ela busca essas parcerias como vocês. Então os nossos contatos da Previsa estão expostos aí, estamos à disposição de todos vocês. Grande abraço. Obrigado, um abraço.